Então, vamos lá. Lembrando sempre dos nossos combinados, né? Como aqui nessa plataforma tem a mãozinha, a gente vai ficar com o microfone desligado e na hora que você quiser falar, só levantar a mãozinha aí que eu estou vendo aqui. Mas na hora que a professora está explicando, que eu vou compartilhar a tela, nem tem jeito de falar mesmo, né? É melhor deixar a professora terminar, porque aí senão ninguém entende nada. Então, hoje a gente vai aprender como elaborar um gráfico, como que a gente constrói um gráfico. A gente vai fazer isso a partir da nossa tabela de alimentação, tá bom? Que a gente começou semana passada a preencher. É, Na página 26 do livro do EMAI, tem aí um gráfico. Então, vamos conhecer esse gráfico direitinho e vamos entender para que serve esse gráfico, né? Para que existe os gráficos? Então, eu quero perguntar para vocês, por que vocês acham que existe o gráfico? Para Pode falar, Pietra. ter tipo um exemplo de várias e várias tipos de coisas. E aí vou mostrando as diferenças em cada tipo, pode ser em cada mês, pode ser em cada dia, só que vai mostrando as coisas importantes. Para Vai mostrar. organizando Uhum. as os negocinhos aqui, que eu não sei o nome. Esse negocinho aí. Então, quando a gente olha uma tabela, a gente vê uns pontinhos, vê umas informações embaixo. Às vezes ela vem de barrinha, às vezes ele vem em forma de pizza, né? E vem uns números com porcentagem, geralmente, né? Então, a Pietra falou uma coisa legal, que é para trazer um monte de informação, né? A Gabi está falando ali, para organizar as informações. Isso mesmo. É para trazer mais informação de uma vez só, num pequeno espaço, né? Resumidas, vamos dizer assim. Pega-se os fatos mais importantes e junta-se em alguns dados. Então, para não ficar muita informação, ou, por exemplo, na tabela, quando a gente preenche a tabela, a gente vai descrevendo todos os itens. Já no gráfico, é uma maneira de organizar essas informações para que as pessoas entendam mais rapidamente todas as informações, ou tenham uma ideia geral daquela informação, né? Cada tabela, cada gráfico representa um tipo de informação. Normalmente, olha aí no seu livro, na página 26, tem um gráfico. E, normalmente, a informação principal vem aqui no título do gráfico, certo? Todo gráfico vai ter um título. Esse título vai se referir, desculpa, o assunto que se trata. Ó, tem umas linhas, tem umas informações aqui embaixo, tem as informações, desculpa de novo, informações na vertical, informações na horizontal. Tem alguém pedindo para entrar? Maria Clara quer falar? Pode falar, Maria Clara. Professora, então eu vou abrir a câmera, mas então eu vou abrir com a cara meio estranha, porque meu olho ele tá ardendo. Então ele tá meio ruim pra ficar abrindo toda hora. Então se eu ficar com a cara meio estranha é porque tá ardendo, tá bom? Tá bom, fica tranquila, tá Alergia. bom? Fica tranquila, não tem problema não. Olha só, então, no gráfico, estão vendo que tem umas linhas e uns pontinhos? Então, nós temos informações na vertical, né, aqui, e na horizontal. Essas informações, elas estão, olha, resumidas. Até as palavras, prestar atenção aqui, que estão abreviadas. Ó, por exemplo, o primeiro nome aqui é um mês, né? Outubro. Tá só OUT, ponto, 2011.
Aí a próxima coluna aqui, ó, tá dizendo 9, quer dizer, novembro, tá abreviado. Então, é uma maneira, o gráfico é uma maneira de trazer muitas informações de uma vez só, mas de uma maneira organizada. Então, para organizar esses gráficos, para chegar nessas conclusões, antes disso aqui, teve uma tabela. E a partir da tabela é que se monta um gráfico. Os dados que estão registrados aqui, eles saem de uma tabela. E essa tabela sai, né, vem, por sua vez, vem das informações coletadas pelas pessoas. Então, quando a gente está fazendo aquela nossa tabela de alimentação, a gente está fazendo uma pesquisa. Essas informações das pessoas, a gente organiza primeiro numa tabela, e depois a gente, para apresentar para as pessoas, a gente apresenta em forma de gráfico, para ficar mais compreensível. Então, a gente vai ter tabela, a gente vai ter esse tipo de informação em vários lugares, para muitas coisas. Então, e por isso que a gente está organizando essa tabela, né? Para vocês verem como que faz uma tabela. Vocês responderam, quero compartilhar aqui outra coisa. Vou abrir aqui. Aquele formulário que nós fizemos da a vizinha antipática que sabia matemática, muitos de vocês responderam, né? Ele ainda está aberto, o teste racha-cucológico 2. O 1 já fechou, né? Mas o 2 está aberto, vai até o dia 8, se não me engano. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o exemplo de como montar um gráfico. E depois a gente vai montar o nosso gráfico da tabela de alimentação, tá? Quando a gente fez aquelas respostas, eu mandei o link para vocês, as respostas não, aquele questionário, né? Eu mandei o link para vocês, aí cada um de vocês respondeu as perguntas, não foi? E cada um deu uma resposta, apesar de que eu achei que vocês iam responder a mesma coisa, todo mundo ia acertar, ainda teve gente que, né, deu uma tropeçada ali em algumas respostas. Então, quando vocês respondem, aí no próprio formulário, ele juntou as respostas parecidas e as diferentes e organizou um gráfico com a porcentagem das respostas iguais e as respostas diferentes. Vamos ver como é que ficou esses gráficos? Olha só, vou colocar aqui. No teste, aquelas primeiras perguntas que a professora fez. Ó, eu tive, então, 17 respostas, certo? Valia 5 pontos. Aqui ele calculou uma média. Então, nem todo mundo acertou tudo, porque aqui tem uma pontuação média que é de 2,5 pontos. Se todo mundo tivesse acertado tudo, a média seria 5. Mas não foi, né? Então, primeira coisa que esse programa fez, que é o que a gente fez também com a nossa tabela de alimentação, organizou essas informações em uma tabela. Então, vou mostrar para vocês aqui como foi organizado a tabela. Professora, o que é isso? O que é isso o quê? Essa tabela. Essa tabela aqui é a partir da resposta que vocês fizeram lá nessa enquete, nesse formulário aqui da vizinha antipática que sabia matemática. Eu não fiz. Você não respondeu? Não. Ó, vocês estão conseguindo ver aqui, né, o formulário, é isso? Sim. Ó, Sim. então você ficou sem essa Professora. nota aqui, né? Era para Não, é por ser causa feito. que ela tinha faltado. Lembra que ela tava faltando muito? Aí Então, mas é a Maria Eduarda, não é? Sim. Então, Maria Eduarda, mas o que a professora falou que quando a gente falta, que a gente tem que fazer? Não é ir lá na agenda e ver as tarefas do dia?
Então, o link estava lá, todo mundo que faltar, por isso que tem a agenda. A professora, tudo que a gente faz aqui, a gente coloca lá na agenda. Então, quem faltou ou quem caiu a conexão, nosso combinado é esse. Às vezes a internet está ruim lá em casa, na casa de vocês, não é? Mas a professora põe lá no link e tem lá na agenda e precisa todos os dias olhar o link. Se não der para ver no mesmo dia, no outro dia vai lá e olha e tem que fazer as atividades. Por isso que não tem desculpa. Ai, professora, eu não participo da aula online. Os meninos que não participam da aula online, eles fazem todas as tarefas e mandam. Tá todo mundo fazendo. Por quê? Porque é só ir lá na agenda e olhar o que foi feito e enviar, tá? Então, esse aqui foi o primeiro link, esse que eu tô mostrando para você foi o primeiro link, o primeiro formulário, aquelas primeiras perguntas. Então, esse aqui não tem tanto problema, que foi mais um teste para vocês aprenderem. Agora, os outros todos, e inclusive o 2, o teste rachacucológico 2, já está lá para fazer. Então, não perca tempo. Olha lá na agenda e a agenda, gente, o grupo da agenda não é bom pagar, porque se você perdeu uma tarefa ou outra, você volta lá, né? Porque eu sei que o WhatsApp é bom a gente ficar apagando, senão enche a memória do nosso celular, certo? Mas a agenda não apaga. Sabe por quê? Porque só é a professora que coloca e o que eu coloco lá só é o aviso das tarefas. Não fico mandando bom dia toda hora para vocês naquele grupo, não. Então não vai encher o celular de vocês só com aquele grupo, tá? Entendeu, Maria Eduarda? Voltando lá no nosso formulário, ó, aqui, ó, por exemplo, eu tenho as respostas, as perguntas e as respostas de todo mundo, certo? Aqui eu posso olhar aqui da Ana Clara, o Miguel respondeu, o Eduardo. Aí eu tenho um gráfico das principais respostas. Mas como que ele organizou esse gráfico? Primeiro, ele fez uma tabela. Vocês estão conseguindo ver essa tabela? Sim. Tá dando para ver, né? Aqui, ó. Tá. A vizinha antipática que sabia matemática, ó. Quando eu falo para vocês assim, ó, só vale uma resposta lá no formulário, é que vem aqui, ó, a hora. Vou até aumentar aqui para vocês verem. Quando vocês respondem, aparece para mim. Deixa eu só arrumar aqui. Aparece aqui para mim a hora que vocês fizeram, ó. Hora de início, hora de conclusão. Então, se tem mais de uma resposta aqui, as que foram enviadas depois não valem, eu já apago, né? Porque só vale a primeira resposta enviada. Nesse link aqui, não, você manda uma vez, e quando você manda a primeira resposta, você já vê a correção. Alguns deles têm a correção, alguns deles já mandam a resposta para vocês. Olha, você acertou, você errou. Então, não é justo que eu aceite as próximas respostas, porque você pode pegar ela já corrigida e fazer de novo, fazer a resposta certa. Então, a primeira resposta é que é computada, certo? Então, o programa já organizou aqui, ó, em tabela, todos os horários que foram começados. Aí vem aqui na frente o nome de vocês, ó, o que cada um fez, né? Ó, aí vem as respostas que vocês deram. Ele organizou em tabelas. Depois, ele contou, né? A questão 1, ó, esse aluno aqui respondeu 1, esse respondeu 3, esse respondeu 2, esse respondeu a 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 1 e 3. Então, tem várias respostas de vários jeitos. Ele organizou em ordem crescente, contou quantas pessoas respondeu a questão 1, ah lá, foram 6. Depois ele contou quantas pessoas responderam a 2, foram 4, e quantas pessoas responderam a 3, foram 7. Tem alguém que levantou a mão? Não, né? Então, voltando lá.
Então, ele contou o número de respostas e depois organizou num gráfico. Então, olha só, se ele vai dividir, se ele fosse fazer um desenho para representar 6 respostas 1, 4 respostas 2 e 7 respostas 3, como ele poderia representar essas respostas aqui? O que vocês acham? Como ele poderia representar esses 3 tipos de respostas num mesmo gráfico? Eu poderia fazer de pizza, dividir uma bolinha, né? Podia fazer de colunas, podia fazer de pontinhos, podia fazer de várias formas. Mas como que eu faria isso? Como que vocês fariam essa organização de dados aqui? Só voltando, vamos voltar lá para ver qual que era essa pergunta, ó. A pergunta era essa aqui, ó. Se uma cesta tem 3 maçãs e você tira 2, com quantas maçãs você fica? Aí tinha a resposta aqui. A primeira poderia ser 5, 4, 3, 2 e 1. 6 pessoas responderam que era uma, 4 pessoas responderam que era 2 e 7 pessoas responderam que era 3. Pode falar, quem quer falar? É 2. Então, a Eu, resposta certa professora. é 2. Ó, quem respondeu 3, errou. E quem respondeu 1, errou também, né? Porque a pergunta, lembra, se uma cesta tem 3 maçãs e você tira 2, com quantas maçãs você fica? Você fica, a gente viu no livro, né, que a gente leu, você fica com 2 porque foram as 2 que você tirou. Então, a resposta aqui certa seria 2. Só que teve gente que ainda se confundiu e respondeu 3, e teve mais gente, né? Muita gente que respondeu que era uma. Foi na lógica, foi naquela resposta que que a professora falou: olha, você não raciocinou, você só jogou a resposta. Então, nós temos esses 3 resultados aqui, né? Olha só como que ele representou a resposta em forma de gráfico. Ele dividiu, então, em forma uma pizza, né, em 3 partes. Essa parte aqui, que é a rosa, que é de 4 pessoas, ela é menor do que as outras, porque 4 é menor que 6 e que 7, certo? Então, ele dividiu a pizza em 3 partes. Essa menor representa 4 pessoas, essa aqui maior um pouquinho representa 6, e essa maior ainda representa 7. Então, ele organizou essas informações aqui em forma de pizza. E aí, cada lugarzinho tem a sua tabela, ó, tem o seu valor, né? Ó, o rosinha tem a legenda aqui, ó. Aí, aqui vem para o lilás, tem a legenda, que é né, da resposta 1, e aqui também tem a legenda que está verde. Mas a gente podia também organizar essa resposta em forma de gráfico, de coluna. Deixa eu abrir uma aqui. Vocês estão vendo uma tabela em branco agora? Não? Deixa eu... Tá, a mesma coisa. Então, deixa eu tirar aqui e voltar lá. A gente poderia fazer em forma de colunas também. Vamos ver como que a gente podia fazer aquelas informações em colunas? Ó, a gente poderia... Vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, agora sim, né? Estão vendo uma tabela aí do Word. Tem alguém querendo entrar? Então, vamos lá. Agora sim, certo? Como a gente faria uma tabela daquela, com aquelas informações, aquelas 3 informações da resposta 1, nesse gráfico aqui? Um gráfico assim como esse. Bom dia. Professora, Oi. aqui em casa eu tenho o caderno quadriculado.
Isso, você pode usar também no caderno quadriculado para fazer a tabela. Quando você já tem esse caderno, já fica mais fácil. Se não, eu posso desenhar, certo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui que vai ficar bem, bem legal para vocês. Deixa eu apagar. Vocês estão vendo aí que eu estou desenhando a tabela, né? Então, eu faria o primeiro gráfico, que a primeira resposta foram só 4 pessoas que responderam, né? 3, 4. Eu marcaria 4 quadradinhos. Ó, a resposta. A 2, né? A resposta certa é a resposta 2. Mas teve gente que marcou 1 também, não foi? Quantas pessoas responderam que ficaria com uma? 6 Professora, pessoas. pra mim tá com só os quadradinhos, e você não marcou nada. Então, aqui, ó, eu tô colorindo ele, certo? Não, tá Não, pra mim tá. tá em branco só. Tá em branco ainda? É porque eu mudei. Então eu mudei e não atualizou lá. Agora vai. Agora sim. Agora vocês estão vendo que eu já desenhei algum aqui? Sim. Isso, ó. E a resposta 3 foram 7 pessoas, né? Que responderam. Deixa eu mudar aqui. Professora, qual a página? 26. De qual caderno? De qual livro? De matemática, do EMAI. 26, né? Isso, nós estamos aprendendo a fazer um gráfico, tá, Emanuel? Fazer essa tabela aí? Liga o. A gente está aprendendo a fazer uma tabela, tá? Essa tabela é Então- para fazer no caderno quadriculado? Não, agora não, vamos só aprender. Estou explicando para vocês como que a gente pega uma informação da tabela e monta um gráfico, certo? A gente pegou informações da tabela lá daquele gráfico, aliás, da pergunta do teste racha-cuca lógico, e estamos organizando ela num gráfico de colunas. Porque depois a gente vai fazer nesse caderno quadriculado, nós vamos organizar o gráfico da nossa tabela de alimentação, tá bom? Por enquanto a gente está só aprendendo como que faz. Então tem que prestar atenção agora como que faz. A gente olhou as respostas daquele gráfico, certo? Agora a gente está vendo como que eu coloco, que eu organizo essa informação em forma de gráfico. Tudo bem? Todo mundo comigo? Prof, eu não consigo ver sua apresentação. Agora eu vou colocar lá de volta, tá? Tá vendo agora? Não, só tô vendo quadradinhos. É, só o quadradinho mesmo. Ó, vou aumentar ele aqui. A gente acabou de organizar aquela informação que a gente tinha em forma de quadradinho. A resposta, aqui embaixo do nosso gráfico, vem as respostas que foram dadas, certo? Alguém tinha mais possibilidade de resposta? Tinha 4 e 5. Só que ninguém respondeu nem 4 nem 5, então aqui fica 0, certo? A resposta número 1 teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Então, a gente pode colorir esses gráficos aqui, né? Vou pôr de amarelo. Ó, foram 6 pessoas. Cada quadradinho corresponde a uma pessoa que respondeu a resposta número 1. Ou seja, para aquela pergunta que foi feita, 6 pessoas responderam que era uma. Qual pergunta que foi feita, professora? Se você tem 3 maçãs, aquela lá a primeira do formulário. Se você tem 3 maçãs e você tira 2, com quantas você fica? Aí teve gente que respondeu uma. Quantas pessoas responderam uma?
6 pessoas. Então, a gente marca 6 quadradinhos. 4 pessoas fizeram outra conta. Falaram que era Professora, 4. Oi. é para fazer isso no caderno? Não, primeiro é para você prestar atenção, para você saber como que faz a tabela, tá? Professora, terceiro que você pinta de vermelho? Posso pintar. Aí, mais 7 pessoas disseram que era 3 a resposta. Então, aí a gente pinta 7 quadradinhos. Com essa apresentação, aí aqui não tem nada e nem aqui tem nada. Então, significa 0 pessoas, né? 0 pessoas responderam 4 e 0 pessoas responderam que era 5. Não teve nenhuma resposta aqui. Ok? Perceberam como que a gente organiza o gráfico? Essa é a pergunta número 1, mas olha só, aqui não tem um título para informar, então eu não sei o que é isso aqui. Eu não sei sobre o que está falando. Sobre o que está falando esse gráfico aqui, nós estamos organizando, não é a resposta. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Que título que a gente pode colocar nesse gráfico aqui, gente? Gráfico de respostas dos alunos. Isso, muito bem. É o que a gente está falando, é o assunto que a gente está falando, não é? Gráfico, ó, respostas, vamos colocar só para a gente, respostas dos alunos. Mas que resposta? Do quê? Do livro A Vizinha Antipática. Do livro vou pôr umas aspas aqui, né? A vizinha antipática. E sabia matemática. Agora, aqui, desse lado aqui é a resposta das perguntas, né? Aqui eu coloquei só um. Sim. Resposta, mas eu posso colocar assim também, resposta 1, não posso? Para eu poder ficar mais, para ficar mais indicado? Sim. Resposta, ó, abreviei, porque no gráfico a gente não vai colocar inteiro, resposta 1, resposta 2, porque ela fica grande demais. O gráfico, ele serve para, abreviar Às mesmo. vezes pode ser uma votação, a tabela, ou às vezes pode ser uma afirmação de uma coisa. Isso. Exemplo do livro. Isso mesmo. É algum dado que foi pesquisado, alguma coisa que foi pesquisada, né? Aqui, no caso, ó, respostas dos alunos do livro A Vizinha Antipática. Mas essa resposta 1, 2, 3, 4, 5, é referente à pergunta número 1, não é? Teve mais perguntas? Sim. Teve mais perguntas. Então, eu vou ter que indicar também aqui embaixo, ó, pergunta número 1. Ou eu posso até escrever qual é a pergunta aqui também, certo? Mas se eu tiver os dados, a tabela do lado, aí eu não preciso colocar. O gráfico é só para representar, certo? Então, olha só, construímos o nosso gráfico, olha que legal. Olhando esse gráfico, quantas pessoas, qual a resposta mais dada pelas pessoas? Resposta 3. A resposta 3, ó, porque ela tem uma pessoa a mais que respondeu. E aí, olhando esse gráfico que a gente mesmo construiu, a maioria respondeu a resposta 3. Mas qual era a resposta certa mesmo? A1. A 2. A2. A 2. Então,
Veja bem, observe. A maioria acertou ou errou? Errou. Errou. A maioria errou, né? Errou. Porque a maioria respondeu a O 3, professor falou, você ou falou. respondeu a 1, né? Ou respondeu a 6, ou respondeu a 1. Então, É 3, professora, não é 6, é 3. a 3 ou a 1. São 6 pessoas que responderam a 1 e 7 que responderam a 3. Então, se eu somar, ó, olhando o gráfico aqui, eu já sei que a resposta menor, a resposta certa foi a que menos foi respondida. E se eu somar quem respondeu errado, vai dar maior ainda, ó, porque eu vou somar 6 pessoas que responderam a 1, mais 7 que responderam a 3, 6 mais 7, 13. Ô, professora, por que fica 2? Porque fica 2 que você ficou com elas. A pergunta, vamos voltar lá para a pergunta? A pergunta era, se você tem, numa cesta você tem 3 maçãs, você tira 2, com quantas você fica? Você fica com as 2 que você tirou. Lembra? É a lógica, a questão lógica que a gente tinha respondido. Uai, professora, mas não ficava com 3? Porque uma ficou na cesta e você não comeu? Não, mas ela ficou lá. Você tirou as 2 e ficou com ela para você. Essa uma ficou lá na cesta. Você tá fazendo livro? Não. Olha só, a gente está organizando um gráfico, tá? A partir da informação do formulário que a gente respondeu lá da vizinha antipática que sabia matemática. Então, a gente pegou uma pergunta lá e a gente viu as respostas e agora a gente está organizando em forma de gráfico, tá? Eu não Porque é consigo isso. ver a apresentação. Por que você não Ô, professora, consegue? eu fiz o negócio lá do raio ecológico. Isso. A resposta do 2 a gente vai fazer na semana que vem a análise, tá? Ok, você manda para mim lá no privado? Ó, vou voltar a apresentação lá para ver se você consegue. Quem que falou que não estava conseguindo? Professora. Murilo, agora. E agora? Você consegue ver? Eu estou compartilhando. Eu consigo. Oi? Eu sei que você está apresentando, professora, mas eu não consigo ver. Ô, Você está professora, no celular? Aparecendo a foto dela. Eu estou no notebook. Às vezes Tá aparecendo a sua foto. Tá aparecendo a sua foto. A minha foto? É. Ué? a foto de usuário. Bom, agora eu não sei o que está acontecendo. Todo mundo está vendo a minha apresentação? Aham. Eu tô conseguindo ver. Tô conseguindo ver também. eu tô conseguindo. Então, eu já não sei, Murilo, o que tem que fazer aí. Acho que tem que mudar o layout. Eu acho que você tem que mudar o layout. Se você está no notebook, tem uma. Não vai, tem que sair e entrar de novo. Ah, então, olha só, escuta sua colega aí, porque eu não sabia disso. Ô, Acho que professora, você tem que sair e entrar de novo. será que dá para Eu já você tentei isso 3 vezes. site? De que, Manuel? Espera. O site do nosso canal, do... Não, agora não. Agora a gente está vendo a tabela. Depois a gente fala do canal, tá bom? Ok, que eu não vi até agora. Tá lá no grupo, Emanuel. É só você clicar lá no link. Vamos lá, então. Vamos terminar aqui. Aí, bom, depois eu mando a fotografia aqui para você, Murilo, para ver se você consegue acompanhar. Bom, cadê meu gráfico? Agora sumiu. Voltamos para o gráfico? Todo mundo aqui comigo? Sim. Sim. Então, olha só. A partir de uma pergunta, eu organizei as respostas em forma de gráfico, certo? Aí tem mais perguntas, não tem naquele formulário? Tem pergunta número 2, número 3. Então, eu poderia organizar aqui mais uma tabela
Ó, deixa eu até fechar aqui assim, ó, como se fosse uma. Deixa eu colocar um quadradinho, uma borda aqui. Pronto, ó. Então, esse aqui ficou sendo o gráfico da pergunta número 1, certo? Tem mais perguntas, então eu poderia fazer outro desse para as outras perguntas, certo? Faltou só uma coisa aqui do ladinho. Quem sabe o que que faltou? O que que representa cada A quadradinho fonte. desses? Não, não necessariamente a fonte. Porque aqui a gente já está, ó, a resposta dos Que alunos. quadrado, professora? Aqui, ó, na vertical. Lembra? Olha no livro Nesse aí. daí precisa dos números, por exemplo. Precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Precisa saber qual a quantidade de pessoas, não é? Porque se cada quadradinho representa uma criança, um aluno que respondeu, para eu poder saber aqui a quantidade certinha, é importante eu colocar aqui, ó. Uma pessoa respondeu, Professora, posso comentar? 2 pessoas responderam, 3 pessoas responderam, ó. A quantidade de pessoas que respondeu aqui, nessa linha vertical. Certo? 6, porque aí eu já bato o olho e já sei. Certo? Já olho aqui e já identifico. Deixa eu colocar aqui no meio. Já identifico sem precisar colocar aqui, ó. Eu já olho e meço, ó. Essa aqui vem aqui no 4, ó. Tá aqui na linha do 4, então são 4 pessoas. Esse aqui tá na linha do 6, então são 6 pessoas. Esse aqui está na linha do 7, são 7 pessoas. Quando são essas atividades, eu nem conto. Eu só pego o número, o último que tá, pega a régua, eu vou com o meu dedo mesmo e eu vou indo até o número Marca certo. aqui. Então, Professora, mas será que eu posso trocar meu Gmail rapidinho? pode. Mas aí depende da pergunta, né, Pietra? Porque se ele pergunta assim, qual a resposta que foi mais dada? Aí você vai no maior e vê quantas pessoas. Mas se a pergunta do problema foi quantas pessoas responderam número 2? Aí você tem que ir olhar, você tem que olhar a tabela, o gráfico menor. Então, dependendo da pergunta, é que a gente vai achar a resposta no gráfico. Então, como a gente já conversou desde o começo da aula, o gráfico serve para concentrar as informações. Eu tenho muitas informações aqui no gráfico, certo? Tenho quantas pessoas responderam 1, quantas pessoas responderam 2, quantas pessoas responderam 3, quantas pessoas não responderam 4, quantas pessoas não responderam 5. Eu tenho o título do meu gráfico, que é as informações, e eu tenho a resposta. Então, olha, muita coisa em forma de um desenho. É um gráfico, uma informação por meio do gráfico, certo? Beleza, até aqui aprendemos. Deixa eu ver vocês. Abram as câmeras, deixa eu ver se vocês entenderam como que a gente faz um gráfico. Deu para entender? Como que a gente pega a informação e que a gente transforma em gráfico? Ah, muito bem. Então, agora a gente vai lá naquela tabela que a gente fez, né? Vamos fazer juntos. E agora vocês vão fazer o gráfico. Eu vou deixar as informações aqui na tela da alimentação e vocês vão fazer o gráfico no caderno quadriculado ou no caderno mesmo e vocês desenham para cima assim em forma de coluna, parecido com aquela lá que a professora fez. A câmera porque eu não me arrumei pra aula e você tá gravando e vai postar no YouTube, aí eu ia passar vergonha. Oi, Lohane, você tá falando com a Pro? Eu não entendi. Eu só não abri minha câmera porque eu não me arrumei e você tá gravando pra postar no YouTube. Ah, tá. Então. Não, então agora eu vou dar aí 10 minutinhos para vocês fazerem. Vou deixar a informação da tabela de alimentação, nós vamos começar a fazer junto, depois eu vou deixar vocês fazerem e terminar essa tabela, tá bom? Ô, professora, tem esse negócio quadriculado daí também, eu vou procurar lá, tá? Então,
Já acha lá o caderno quadriculado. Peraí, Manuel, espera um pouquinho, deixa só a professora começar a tabela com vocês e vocês vão terminar, tá? Então, eu vou colocar aqui agora a informação e vocês vão me dizer qual o primeiro item que a gente vai colocar. Ó, primeira tabela que a gente vai fazer. Lembra que a gente fez a nossa pesquisa sobre alimentação? Estão vendo aí na tela a pesquisa? Sim. Sim? Sim, né? Então, aqui a gente tem nessa tabela, eu perguntei para vocês, no primeiro dia, num primeiro dia, o que vocês comiam de café da manhã, de almoço, de lanche, de jantar? Então, nós vamos fazer uma tabela, só uma tabela, ou a gente vai fazer várias tabelas? Vários gráficos, aliás. Vários gráficos. Vários gráficos. A gente vai fazer um gráfico para o café da manhã, um gráfico para o almoço, um gráfico para o lanche, um gráfico para o jantar, tá? Então, eu vou fazer junto com vocês agora o café da manhã. Depois vocês vão fazer o almoço, o lanche e o jantar. Isso aqui vai ficar de tarefa para tarde, tá? Primeiro é o café da manhã, certo? Quantas pessoas falaram que comem bolacha? 5 pessoas. 5. Cookies, foi só uma, né? Porque não tem o número aqui, então a gente marcou só uma. Margarina, só uma também. Leite com chocolate, 5 pessoas. Banana, 2 pessoas. Pão de queijo, 1 pessoa. E refrigerante, 1 pessoa. Então, a gente vai pegar esses dados do café da manhã. Vamos lá. Agora, a gente vai usar a mesma tabela. Deixa eu voltar aqui. A gente vai usar o mesmo modelo que a gente fez da vizinha antipática, certo? Já vai usar o mesmo modelo. Ó, só que agora a gente vai colocar outras respostas, tá? Né? Deixa eu só diminuir aqui a letra. Ó, aí a gente vai mudar aqui, ó. O título do nosso gráfico agora não vai ser respostas dos alunos do livro A Vizinha Antipática. Qual que vai ser o título do nosso gráfico? A alimentação dos alunos? Isso, pesquisa sobre alimentação dos alunos do quinto. Professora, mas vai certo? excluir então aquela outra tabela que a gente já tinha fazido com a folha inteira? Não, aquela lá é a tabela, agora a gente vai organizar o gráfico, tá? Tá bom, então faz no caderno mesmo? Pode Isso, no fazer, não caderno. precisa Se pagar você aquele não, né? não precisa pagar, porque aquele você fez o seu, né? Você respondeu o seu, não foi isso? Não, eu coloquei assim. Você colocou aqueles dados lá que a professora mostrou naquela tabela de todo mundo? Sim, quando você mandou a foto, eu fiz igual aquilo no meu caderno. Ótimo. Então é a partir daquelas respostas que a gente vai fazer o gráfico. Só que a gente vai fazer o gráfico para a pergunta, para a primeira sequência de respostas, que é sobre o quê? Só que eu fiz igual tava lá. Professor, Tudo bem, você já tem aquelas informações, entendeu? o Arthur colocou no chat que ele vai ter que sair que a irmã dele está doente. Tá bom, depois ele pode assistir, né? Depois no WhatsApp, no YouTube. Olha só, então vamos lá. A gente está fazendo do café da manhã, não é? Nós vamos organizar as respostas do café da manhã, certo? Certo ou não? Certo ou errado, gente? Certo. Certo. Então, aqui, ó, na próxima, no subtítulo aqui, a gente vai colocar o quê, então? Os subtítulos, agenda de alimentação. Café da manhã, ó. Porque lá em cima, no título principal, tá pesquisa sobre alimentação dos alunos. Aí eu vou colocar aqui, café da manhã, que a gente vai organizar. Agora, café da manhã, tá?
Aí a gente vai organizar agora essas informações que estão lá na tabela no meu gráfico, ok? Então, aqui, ó, esses itens aqui que foram apresentados como respostas, a gente vai colocar como possibilidade de resposta, beleza? Então, agora não vai ser nem resposta 1, resposta 2, resposta 3, vai ser bolacha. Quem respondeu bolacha? Quantas pessoas responderam bolacha? 5. 5. Então, eu vou pintar só 5 quadradinhos. Certo? Ó, bolacha. O próximo item é cookies. Cookies. Quantas pessoas responderam cookies? Uma. Uma. Então, eu vou pintar só um quadradinho. Certo? Próximo é margarina. Deixa o microfone desligado, senão os colegas não conseguem escutar o que a professora está explicando. Quem respondeu que comia margarina no café da manhã? Quantas pessoas? Uma só. Uma só. Então, a gente vai diminuir também esse quadradinho aqui, ó, para deixar para uma, certo? O próximo é leite com Chocolate. chocolate. Quantas pessoas disseram que comia leite com chocolate? 5. Então, a gente vai agora marcar. Vou pôr aqui, ó. Leite. Choque. Vou abreviar, porque senão fica muito grande, não é? O margarina também a gente podia abreviar. Margarina. Então, olha só. Deixa eu fazer aqui. 5, né? Então, eu vou pintar quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Vou deixar marcadinho. E vou deixar colorido também. Vou pôr de azul. Só que Professora, você colocou um pouco mais Claro. para baixo? então mudei, agora tá certo. A gente pode, para não correr esse risco, a gente pode colocar ele bem pertinho aqui, ó. Para não ficar, né, nenhum espaço. Próximo item da nossa compra, da nossa pesquisa. Teve gente que respondeu banana. Banana. E quantas pessoas responderam? 2. 2. Então, a gente pinta 2 quadradinhos, certo? Vamos colocar o amarelo, não o roxo agora. Pão de queijo e refrigerante. Teve 2 pessoas que responderam. Então, deixa eu só limpar aqui. Oi? Pão de queijo foi uma e refrigerante foi uma. Isso, mais 2 pessoas. Uma respondeu pão de queijo. Pão e... Vou pôr só um quê. E aí, a gente tem mais um. A gente pinta um quadradinho só, não é isso? Vamos colocar verde agora. Isso. E a última, refrigerante. Deixa eu só acrescentar aqui as colunas. Então, mais uma coluna. Pão de queijo e refrigerante, certo? Refri, por abreviado. É uma pessoa Nossa, só. professor, o Cookie está na pior, tá mó pobrezinho. Ó, o cookies, margarina, pão de queijo. Então, E a vamos banana também clicar, tá. deixa eu colocar um mostarda. E a banana também tá. Prontinho. Já fizemos o nosso, ó, os dados da tabela estão aqui. A gente agora organizou eles em forma de gráfico. Quantas pessoas responderam essa pergunta?
Como que a gente sabe essa informação? Vai juntar todos os resultados. Todos os resultados, né? Já É claro que uma pessoa comeu mais de uma coisa de manhã, né? Mas a gente aqui está organizando por itens. De acordo com esse nosso gráfico aqui, qual o alimento mais consumido no café da manhã dos alunos do quinto A? Leite com Bolacha chocolate e e bolacha. Bolacha e leite com chocolate. Ó, quando a gente organiza, a gente vê quantos, a intensidade, né? Pouca gente come cookies, na verdade, aqui Professora, é uma. para copiar? Esse aqui, sim, tá? Agora nós vamos fazer a tabela no quadriculado. Você está com ele aí, com o quadriculado? Professora, Professora, eu não consegui encontrar. Nossa, prof, eu pensei que já era pra fazer no quadriculado. Peguei meu caderno quadriculado. Pode Já fazer fiz já é para fazer. Ó, pode fazer já. Esse númerozinho aqui do lado a gente pode manter, não pode? Porque se tiver mais gente, daí a gente pode colocar mais aqui, certo? Ó, a partir dessa informação aqui, a gente montou o gráfico, então, certo? Para cada um dos itens, a gente coloca uma cor, beleza? Fizemos o café da manhã, tá? Essa tabela aqui, eu vou printar e deixar lá para vocês no grupo, certo? Aliás, eu não, a Pietra vai fazer isso. Vai printar essa tabela e vai colocar lá no grupo para vocês olharem, verem direitinho, porque agora o que vocês vão fazer? A tabela do almoço, do lanche e do café, do jantar. Pode printar? Já printou? já printei. Tá, você coloca essa tabela lá no grupo e agora eu vou deixar nessa tabela aqui também que você pode printar e colocar lá. Porque vocês vão ter que fazer agora a tabela do lanche. Deixa eu tirar aqui. Mas a gente vai fazer sozinho? Vocês só Agora ajudam? vocês vão fazer sozinhos, sem a minha Como se eu ajuda. não sei o que os outros comeram? Ah, não, eu vou colocar agora a informação. professora, Oi. mas Ó. isso é uma simulação ou a gente literalmente tinha que ter respondido? Não, isso aqui tinha que ter, era uma tarefa, tá? Aí só alguns que responderam e a gente organizou isso daqui. Certo? É que você não estava ainda, eu acho, né? Mas aí, o que acontece? Não tem problema. Depois a gente vai fazer, depois a gente vai organizar. Tem uma tarefa lá no Classroom que é para você responder e fazer essa tabelinha para responder qual a sua alimentação. Então, você pode ainda fazer, porque quando a gente for fazer o projeto de alimentação saudável, a gente já utiliza os dados de todos. Aqui a gente está utilizando só para aprender a fazer a tabela. Tá? Tá. Então, essas informações que estão aí agora, vocês vão fazer agora para mim a tabela do almoço. Vamos fazer só a do almoço hoje, tá? Já tá bom. Se vocês conseguirem fazer a do almoço, Se terminar do Eu fiz, mas eu não sei que caderno tá. isso. Vou procurar aqui. Que caderno tá? Ok? Ah, professora, eu não tô com o caderno quadriculado. Faz no caderno mesmo, não tem problema. Você usa a régua, vai desenhando os quadradinhos para cima, certo? Cada linha, a linha do caderno já não é, já tem a linha assim, não tem? Aí você só faz a régua assim para fechar o quadradinho. Professora, eu tô fazendo no caderno de artes. Pode ser também. Não, aliás, não, tem que fazer de matemática, tá? Porque vai Então, ficar. não é literalmente de artes de agora, é um de artes que eu tinha Ah, passado. tá bom, tá bom. Tudo bem. Então, tá aí a tabela na tela. Vocês vão organizar agora, do mesmo jeito que a gente fez a tabela
a tabela do café da manhã. Agora, vocês vão fazer com o Professora. almoço. Ah, A gente vai fazer do almoço? isso, do almoço só, tá? Eu ia dar todas as outras, mas vamos fazer do almoço primeiro? Então, pode começar. Terminou, fotografa e manda para a Pro para ver se está certo. Calma aí, Professora, professora, que eu tô você tá tentando mostrando desligar meu a celular, mas ele tá travado. Eu ia pôr alimentação do quarto ano A. Quarto? Você ainda está no quarto, Lohane? Eu ia pôr alimentação do quarto ano A. Não, é do quinto ano. Olha, vocês estão vendo que tem mais coisas, né? Então, vai ter mais gráficos, certo? A gente pode juntar algumas coisas aqui para ficar mais fácil? Pode? Não. Como assim? A gente já juntou, né? Na verdade, carne de porco é uma, carne bovina é outra, a gente já tinha juntado. Não, vamos fazer do jeito que está aqui, não vamos juntar nada. Professora, primeiro tem que fazer duas tabelas, né, de café da manhã e de almoço. Sim, a do café da manhã, depois vocês vão fazer aí no caderno. Eu quero que vocês façam do almoço agora, depois é só copiar, né? A do café da manhã já está pronta. Calma aí, Escrevi professora, bolacha que meu celular tá simples. bugado. Eu tô Bom, então agora eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem, aí eu vou parar a gravação, né? Porque não precisa gravar vocês fazendo tarefa, certo?